Glória a Deus, né? Pode sentar, querido. Você está na casa do Pai. Você escolheu hoje o melhor lugar para estar. Amém? Você escolheu o melhor lugar para estar hoje à noite. Amém? Amém. Você está triste porque o Brasil empatou, não? Sabe por que o Brasil empatou? Porque o Neymar fez máscara no cabelo. Aquilo é uma máscara só, né? Vocês entenderam, né, gente? Ele fez máscara, não fez mecha. João capítulo 16, versículo 5 em diante. Estão me ouvindo bem aí? Tem que botar mais perto, tem que aprender. Eu gosto de usar mais longe assim, ó. Aí vocês não escutam eu falando. Agora estão me ouvindo bem? Então, estão? Então tá. Palavra de hoje, o tema é: o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade. Eu estava orando essa semana ali, pedindo uma palavra ao Senhor, e sempre o Senhor nos confirma. E depois, na quinta-feira sempre é o dia que eu preparo a palavra, né? É o dia que eu tenho para me dedicar em oração e preparar a palavra. Aí, o Senhor já tinha me falado na quarta-feira para falar sobre o Espírito Santo, assim, um mês todo. E aí eu falei, antes de eu falar com a pastora já veio lá assim: eu estava orando nessa madrugada e o Espírito Santo quer que fale sobre ele. Para você pode ser algo simples, mas eu acho assim algo tremendo quando Deus fala com o casal. Por isso que a gente sempre nós sempre vamos trabalhar na igreja para que essa igreja seja uma igreja de famílias, de casais. Porque sempre o Espírito Santo tem que falar com o casal. Vocês têm que andar em acordo na sua vida, para Deus abençoar vocês. Entende isso? Se vocês andarem em desacordo, Deus não vai abençoar. Vocês têm que andar num acordo. Quando um consente, o outro tem que consentir também. E como esse mês nós vamos falar sobre essas experiências, não só da palavra aqui, mas de experiências que nós temos tido com o Espírito Santo. Então isso é glorioso, né? E muitas coisas que a gente demonstra fé em Deus, mas em algum tempo, algum momento na caminhada, nós caímos em um tropeço de incredulidade no meio da caminhada. Isso é normal, gente. Não é para ser, mas acontece. Não é para ser, mas acontece com a gente, comigo, com você. Coisas simples. Deixa eu contar uma experiência de hoje que tive. Que deveria ter acreditado mais e depois levei uma bolacha de Deus. No bom sentido, é claro. Nós fomos lá hoje cedo para Campina Grande do Sul. E aí a gente tinha que pegar algumas pessoas lá em Colombo, porque daí já é caminho com a Kombi, né? Eu poderia ter ido com o meu carro, mas fui com a Kombi. E a Kombi estava na reserva. E aí a Rita esqueceu a carteira em casa, bolsa, sei lá, que a mulher anda com aquelas bolsas, né? E eu falei assim, não, então tá, daí a gente abastece aí, eu sem dinheiro e eu só estou com o cartão de crédito. Falei, bom, vou ter que usar o cartão de crédito lá e tal. Aí parei no posto lá no centro, fui puxar a carteira, cadê? Esqueci no outro carro. Porque ontem à noite nós fomos, eu e a Rita, dar uma palavra numa igreja, na igreja do Alvorecer,
para os casais lá, né? E aí, cadê a carteira? Na hora eu fiquei chateado com aquilo, porque eu falei, poxa vida, agora como é que vamos fazer, né? Se acaba essa gasolina dessa Kombi, porque já estava na reserva da reserva, não tinha nem ponteiro mais. E nós indo lá para 4 Barras. Falei, e agora? É essa hora que o Espírito Santo quer te usar. E quer fazer você acreditar nele, que ele vai dar um sopro lá dentro daquele tanque de combustível e vai fazer andar no sopro a Kombi. E eu fiquei muito assim nervoso na hora. Confesso aqui o meu pecado. E a Rita falou assim, não, vamos que vai dar certo e tal, né? Bom, fomos, passamos em Colombo. Pensei em que aquele povo que estava ali poderia dar uma oferta ali para a gente botar gasolina na Kombi. Mas, gente, eles são tão humildes que eu sabia que eles não tinham nem um pila no bolso. E aí a gente não falou nada, a Rita até falou assim, esquecemos a carteira e tal, mas vamos lá, fomos. Falei, vai acabar a gasolina ali na esquina, não vai entrar nem na BR de novo. E nós fomos, e a Kombi foi indo, e eu dei umas banguelas nela, e tal, eu falei assim, agora, e vai. Mas eu já estava esperando. Eu estava esperando que ia acabar a gasolina da Kombi. Mas nós chegamos até lá. Até a igreja. O Senhor nos levou até aquele lugar. Como? Milagre não se explica, meu irmão. Agora, uma coisa, Deus me ensinou. Ele me ensinou que eu devo acreditar mais naquilo que eu prego. E aí você vai dizer assim, nossa, pastor. Sim, estou confessando o meu pecado aqui a vocês. E não ache que você é superior a mim, porque nós somos todos iguais. Porque nós falhamos. E reclamamos da esposa, a esposa reclama da gente, ou coisa parecida. E por isso, meus irmãos, é que nós somos gente, nós precisamos crescer nisso. Crescer na palavra. Crescer quando o Senhor vai fazer você esquecer tua carteira e tua esposa também, e você ter que dizer, Deus, leva essa Kombi até lá, e Ele levou. E eu nem fiz a oração. Sabe por quê? Porque Ele queria me mostrar que Ele não depende de mim e nem da minha oração para fazer as coisas que Ele quer fazer na minha vida, e nem na sua. Ele não depende da gente. Se você não quer fazer as coisas para Deus, Ele vai dar um jeito e vai fazer. Ele vai levar a Kombi onde Ele quer. Ele vai buscar as pessoas do jeito que Ele quer. Ele vai andar 70 quilômetros na reserva, sem gasolina. Ele faz. Ele vai fazer multiplicar o teu botijão de gás. Quando não tem mais nada lá, Ele vai botar gás lá dentro. Essas experiências são que Ele tem nos ensinado. E hoje foi uma bordoada na minha cabeça que eu falei assim, Deus, eu realmente tenho que aprender muito ainda. Mesmo com 26 anos de fé, ainda tenho muito que aprender. Tenho muito a confiar, eu tenho muito a crer. Tenho muito ainda a crescer no reino de Deus. Olha só, gente. Então, vamos ler lá, versículo 5 de João 16, 5. Pastora hoje pediu uma folga, eu dei uma folga para ela, tadinha, com um negócio de feijoada, muito trabalho muito intenso essa semana. Eu falei para ela, não, descansa aí, descansa, porque hoje cedo ela já foi para lá junto comigo, né? Então, Deus tem usado a serva de Deus. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês se encheu de tristeza, mas eu lhes afirmo
que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Amém? Glória a Deus. Então, olha só, gente. Quero compartilhar essa palavra, né? Entenda uma coisa. Aqui, os discípulos do Senhor Jesus, eles estão ali reunidos com o Mestre. E o Senhor Jesus diz que ele tem que ir para Deus. Então, como que alguém vai para Deus? Ele vai morrer. Ele vai cumprir o propósito para o qual ele foi chamado, morrer pela humanidade. Então, Jesus chega ali e fala que ele está para partir. E aí, eles perguntam assim, na realidade, Jesus diz assim, agora eu vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês pergunta para onde vais? Porque falei estas coisas e o coração de vocês se encheu de tristeza. Entenda uma coisa, e aí ele diz assim, se eu não for para o Pai, o Espírito Santo não virá. Aquela época que Jesus está aqui, veio à terra, então ele diz que se ele não for para o Pai, se ele não morrer, o Espírito Santo não vem. Antigamente, ou no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele vinha sobre alguns homens de Deus, sobre alguns profetas de Deus, com um propósito definido, com situações a serem resolvidas, ou mensagens para os reis, mas ele vinha e depois ele voltava para Deus. Então, o Espírito Santo não foi derramado sobre toda a terra ainda. Assim é que Deus agia naquela época. Ele vinha, usou Sansão como um juiz na terra, usou vários homens de Deus como instrumento nas mãos dele. Mas o Espírito Santo vinha e depois ele subia, ele se retirava. Aí Jesus, ele diz assim, então, assim era lá antigamente, mas agora eu tenho que morrer. E aí você começa a ver que os discípulos do Senhor Jesus que estão ali estão tristes, porque eles não entenderam isso, esse processo. O processo da separação da morte é algo dolorido. Então eles estava doendo neles, porque Jesus estava para ser assunto aos céus. Ele estava para subir aos céus. Ele veio com o propósito de morrer pela humanidade e de tomar todos os nossos pecados e ressuscitar ao terceiro dia. E aí ele diz assim, então o Consolador virá sobre toda a terra. E isso foi predito então pelos profetas. Ezequiel capítulo 36, deixa aberto aí a sua Bíblia, mas vamos lá para Ezequiel 36, verso 26 ao 27. Olha o que diz aqui. Diz assim, Ezequiel 36, verso 26 e 27, diz assim, darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei
um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Então, o que ele está falando aqui? Que ele iria tirar, nesse tempo, que é o tempo de hoje, iria arrancar o coração nosso de pedra, coração endurecido, as pessoas que hoje correm atrás de tantas coisas, do dinheiro, do sustento, isso não é errado, mas a pessoa se preocupa tanto com isso, aí ela se preocupa, ou então tanto com ela mesma, e ela não se preocupa com as pessoas que estão ao redor dela. E isso faz a pessoa ter um coração de pedra. Então ele fala assim, eu arrancarei esse coração de pedra e darei um coração novo a você. E aí depois ele fala aqui, no 27, diz assim, porém, o meu espírito, quando você olhar na Bíblia, espírito com E maiúsculo, se refere ao Espírito Santo. Amém, gente? Então ele diz assim, que ele vai colocar o Espírito Santo na gente, e ele diz assim mais, olha aqui o mistério, ele diz assim, e os levarei a agirem segundo os meus decretos. Sabe, essas coisas que muitas vezes você vê assim, o Espírito Santo te usando, agindo na sua vida, ele vai levar você a você tomar algumas atitudes, você vai dizer assim, poxa, eu senti que isso foi de Deus. Amém, gente? Então, ele vai fazer você, ele vai fazer agir em você, e você vai achar que é você, e você vai ver que a gente não é nada, porque é ele que está agindo em nós, e é ele que está instigando você a fazer algumas coisas, e você acha que é você, e a gente não é nada. A gente não é nada. E aí, tudo isso que eu estou falando para vocês é a introdução da palavra ainda. Vamos lá para Joel, capítulo 2. Joel 2, 28 e 29. Joel 2, 28 e 29. Tem aí? Acontecerá que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Isso é nos últimos dias, que é hoje. E isso estava sendo predito pelos profetas. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos anciãos ou os vossos velhos terão sonhos. E os vossos mancebos ou jovens terão visões. Então, quem que já tem sonhado com as coisas de Deus aí? Deus tem mostrado o sonho, está ficando velha. Quem mais lá, outra velhinha lá atrás. E nem é tão velhinha assim. Então, Marcão vive sonhando, esse já é um ancião de dias. Gente, essas coisas são mistérios. Deus fala assim, eu vejo quando ele fala em velho, ele fala em maturidade, entende? Não é que você está velha, nem você lá, a Natália é bem jovem também. É que Deus está dando maturidade espiritual. E Ele então pode começar a revelar mais coisas a vocês. Amém, gente? Entende isso? Isso é profundo. E aí, nós vemos que esse Consolador, Ele veio. E Ele veio quando? Nos nossos dias. Mas algo tremendo que Jesus nos mostra aqui, é justamente sobre... Eu resumo, isso é algo meu, eu resumo a Bíblia nesse versículo aqui. Esse versículo que diz assim, ele diz assim, quando ele vier, convencerá, quando ele quem? É o Espírito, é ele que convence, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Por que do pecado? Aí Jesus, ele já começa aqui a mostrar, a revelar, a dissecar aqui esse versículo, diz assim, do pecado, da justiça e do juízo, do pecado porque eu vou, diz assim, do pecado porque os homens não crerem em mim, eles não creram em mim. Os homens, entenda uma coisa, querido, o maior pecado das pessoas lá de fora
e nós mesmos, se aí existe alguém aqui que não creu, o maior pecado nosso não é a prostituição, não são as drogas, não é a pessoa encher, ou seja, se embriagar, não é a pessoa se prostituir. Esse não é o maior pecado. O maior pecado é o pecado da gente não crer em Jesus, porque Ele veio para nos levar até o Pai. Amém, gente? Esse é o maior pecado nosso. É o pecado da humanidade toda, de não crer em Jesus. De não crer que Ele veio com um propósito para nos salvar. Por isso que a Bíblia se resume nisso aqui. Aí o outro que ele fala assim, da justiça. Da justiça. Porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Aí eu quero que você abra a sua Bíblia, deixa marcado aqui, mas vamos viajar um pouquinho, em Romanos 4, verso 25. Romanos 4, 25, olha o que diz aqui em Romanos 4, 25. Diz assim, Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Então, ele morreu pelos nossos pecados, mas se ele somente morresse, então a obra não estaria completa. Ele teve que ressuscitar para que eu e você fôssemos justificados, né? Então hoje, meu irmão, você é justo diante de Deus. Sabe o que aconteceu? Quando você creu em Jesus, Ele carimbou, Ele botou um carimbo em você, justo. Você é justo diante de Deus, amém? E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Não tem mais condenação para você. Aí você, no meio da caminhada, você peca. Você dá uma escorregada e dá uma sujada na sua veste. Sabe aquele pecado que você acabou caindo? Então, só que tem uma coisa, você corre para Jesus e confessa o seu pecado para Ele, e Ele então te purifica no mesmo momento, Ele coloca uma veste nova e limpa em você. Sabe por quê? Porque você é justo diante de Deus. Você já está com o carimbo de justo. Aquele pecado não tem poder de levar você para o inferno, amém, gente? Não tem poder. Entenda uma coisa, você não vai ficar caindo naquele pecado de novo, porque então faz o seguinte, cai num novo, mas não cai naquele pecado velho mais não. Porque aquele lá, você já viu que você não pode pisar naquele lugar mais. Porque você é justo diante de Deus. Então, do pecado porque não creu em Jesus, mas agora você crê. Da justiça, porque agora Jesus diz assim, eu fui para o Pai, e agora você é justo diante de Deus. Ele carimbou o pecado em você, carimbou o carimbo da justiça em você. Você hoje é justo diante de Deus, amém, gente? E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Quem é o príncipe desse mundo? É o diabo. Vai lá para Apocalipse, capítulo 20, o verso 12 em diante. Apocalipse 20, o verso 12 em diante. Olha o que diz. Diz assim, vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com os que tinham feito, segundo o que estava escrito ou registrado nos livros. Olha só, quando a Bíblia fala assim, que também viu os mortos, grandes e pequenos, se refere às pessoas que hoje não são justas diante de Deus. Porque ali, Jesus está falando lá em João, ele está dizendo assim, do juízo. Por quê? Porque o príncipe desse século já está condenado. Entenda uma coisa, aqui ele está falando também em Apocalipse, os grandes e pequenos,
são pessoas com grande autoridade nessa terra e são pessoas muito humildes e simples nessa terra. Ele diz assim, os mortos, por quê? Porque essas pessoas já estão condenadas. Porque você, quando você aceita Jesus, você é vivo diante de Deus. Porque Ele reviveu você. Ele te colocou um novo espírito em você. Então você não está morto mais. Você está vivo para Deus. Amém, gente? Não deixe o marido dormir aí. Cutuca e agora tem que funcionar o ministério do cotovelo. Ó. Porque se ele está dormindo é porque o diabo está colocando sono nele aí. Para ele não escutar essas verdades. Olha só. E ele diz assim, então estava em pé diante do trono. Livros foram abertos. Sabe que você está escrevendo uma história nessa terra? Tua história pode ser uma história de um vencedor, ou tua história pode ser uma história de um derrotado. Isso é contigo. Deus não se mete nisso. Ele pode te instigar, Ele pode te fazer você andar por lugares que Ele quer que você ande. Mas se você não quiser, você não vai. Isso está em você, você é livre. Tem um livre-arbítrio em você. Mas aqui ele está dizendo assim, eu vi livros escritos. E também vi o livro da vida. E os mortos foram julgados, de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos. O que é o mar? Na Bíblia é multidão. A Bíblia fala em mar. Quando a Bíblia fala em mar é multidão. O mar entregou os mortos que nele havia. E a morte e o Hades entregaram os mortos e o que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Queridos, isso aqui, entenda uma coisa. Aqui, veja se você consegue olhar e fechar os teus olhos. E ver um grande trono branco. E as pessoas que morreram sem salvação. Que é isso que ele está falando aqui. As pessoas que morreram sem salvação estão se achegando, porque todos vão ter que ressuscitar na presença de Deus. Eu quero dizer o seguinte, isso é um mistério. Porque a Bíblia diz que a alma não morre. Então, ele está fazendo um processo da pessoa chegar diante de Deus, porque a sua alma, você que habita dentro desse corpo aí, é uma alma. A sua alma tem um nome, Lincoln. Esse Lincoln que eu estou vendo, tem o que está dentro, que é a tua alma. Esse corpo pode morrer, pode virar pó, mas a sua alma vai ser sempre Lincoln. E aí, um dia nós vamos chegar diante de Deus. Os salvos vão estar diante de Deus para receber as suas recompensas por todo o trabalho que vocês têm feito nessa terra aqui. De ganhar almas, de pregar o evangelho, de levar uma pessoa para a célula, de cumprir os estatutos e mandamentos e decretos de Deus. Tudo isso Deus está vendo. Todo o teu trabalho que você está fazendo, Deus está vendo. Então, nós vamos ressuscitar para receber as recompensas. Mas essas pessoas que ele está falando ali, os mortos, os grandes e pequenos, são as pessoas que estão no Hades. Hades quer dizer inferno. Quando a pessoa morre sem salvação, vai direto para esse lugar. Então essas pessoas também vão ressuscitar, por mais que sua alma está viva lá agora. Mas ele diz assim que todos vão estar perante a presença de Deus no grande dia do juízo, para receber o quê? Somente a sua sentença. Porque uma vez indo para o inferno ou para o Hades, acabou. Porque seguiu o príncipe deste século. Amém, gente? E aí, olha só. Então, no verso 14, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Deixa eu te falar algo aqui que talvez você não saiba. O inferno não é o pior. Tem coisa pior que o inferno. E chama-se lago de fogo e enxofre, aonde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga.
Quero te dizer uma coisa, meu irmão. Hoje, o Espírito Santo está nessa terra, mas um dia ele vai ser retirado. Isso tudo que eu estou falando para você é apocalipse puro, é na veia. Você que gosta. É na veia mesmo. É para você entender mesmo que essa tua caminhada nessa terra, se você pensa só nessa vida, Paulo diz que nós somos os mais miseráveis dos homens dessa terra. Então, ele está falando ali, fala muitas vezes sobre o Hades. O Hades quer dizer o inferno. Sabe o que compara o Hades aqui nessa terra? E o lago de fogo, o lago de fogo, o que eu comparo? Eu comparo o inferno a uma delegacia. Né? A pessoa quando vai presa, ela vai para aquele lugar, chama-se inferno ou Hades. Chega lá, nossa, tudo aqueles manos lá dentro e tal. Né? Ali é o Hades, é o inferno. Aí um dia ele vai lá diante do juiz, né? E o juiz pega, chama ele lá, diz, vem cá, senta aí. Aí ele quer falar um monte, o juiz cala a boca, fica quieto, não é assim? O juiz não, só vai responder o que te perguntar. Você que já foi diante de um juiz, pode até do trabalhista, é a mesma coisa. Só responde o que eu te pergunto, não fala mais nada aqui. Aí ele vai falar. Diz assim, você está recebendo a tua sentença aqui, ó. Agora você está condenado a 30 anos de cadeia. Pode cumprir sua prisão agora lá no Lago de Fogo e Enxofre, que é lá onde o Sérgio está lá. O pastor Sérgio hoje está trabalhando lá. Então, é assim, querido. Delegacia é o inferno, mas o casão lá, chamado casão, né? Que é a PCE, a Penitenciária Central do Estado, é como se fosse o Lago de Fogo. Entende, queridos? Ninguém quer ir para aquele lugar. Ninguém quer ir para aquele lugar. Mas ele diz assim, aquele cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Aí eu quero que você volte, então, isso foi só a introdução da palavra. Agora vamos aqui para a palavra. Volta lá para João. Por que eu falei para você que eu resumo a Bíblia nesse versículo? Que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu te expliquei agora. Do pecado de não crer em Jesus. Da justiça, porque a pessoa não aceita a justiça de Deus, que Jesus foi para o Pai e ele nos justificou. Do juízo, porque o príncipe desse século está condenado e todos aqueles que querem seguir o sistema desse mundo estão condenados também. Então a pessoa que não aceita Jesus, ela não tem o Espírito Santo. Se ela não tem o Espírito Santo, como que ele pode convencer alguém que não quer aceitar os argumentos do Senhor Jesus? Amém, gente, até aqui? Vocês entenderam? Está quase sendo uma aula de escola bíblica. Mas você tem que saber essas coisas. Porque hoje, a partir de hoje, na sua vida, se você continuar bagunçando a sua vida espiritual, andando do jeito que você quer andar, ao seu bel prazer, você pode ter certeza que se um dia você chegar diante do grande trono branco, seja para receber a sua recompensa, fazendo a obra de Deus relaxadamente, você vai receber pouca recompensa. Mas se você é uma pessoa também que não quer saber das coisas de Deus e vem esquentar banco da igreja, e um dia você for condenado ao lago de fogo e enxofre, você está bem instruído a partir de hoje. Amém, gente? Porque parece que a gente vive aqui, e tudo que a gente vem aqui e escuta, muitas vezes a pessoa diz assim, papel aceita tudo. Então pague para ver. Pague para ver. Eu acho que não será um bom resultado. Amém, gente? Glória a Deus. Então, agora sim, o Espírito Santo tem uma missão de nos dirigir enquanto nós estamos habitando nesse corpo. Enquanto você está habitando nesse corpo, o Espírito Santo tem funções
Ele foi designado por Jesus para nos ajudar a caminhar nessa terra. E isso é maravilhoso, porque pela minha força eu não consigo caminhar sozinho. Pela força do meu braço eu não consigo. Por isso que nós vamos aprender agora, e esse mês todo, e eu vejo assim, e eu pedindo, Deus, o que eu vou falar esse domingo? E já, meu Deus, eu tive que parar, ó, deu tudo isso aqui, ó. Eu tive que parar, porque senão nós ia 3, 4 horas aqui falando sobre o Espírito Santo. Então, eu dividi em 4 domingos aí, né? Então, olha só, a primeira coisa que o Espírito Santo vai fazer na nossa vida é nos guiar. Quando você entrega a sua vida para Jesus, então automaticamente ele começa a te guiar. Você lembra lá o que foi falado em Ezequiel? Ele vai começar a te conduzir. Se você deixar ser conduzido, ele te conduz. E ele vai começar a falar com você, e você vai dizer assim, poxa, mas meu Deus, até você vai dizer assim, como eu sou ignorante, por que eu não ouvi? Porque eu vi que era para eu ouvir, ter a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo, e eu não tive naquele momento. Então, não fique preocupado, mas ele vai começar a agir na sua vida dia após dia, e vai falar contigo, e vai dizer assim, faça isso, faça aquilo, vá para a direita, vá para a esquerda. Ele vai dizer assim, não faça isso, pare, fique em silêncio, me escute, ele vai dizer. Não fique só orando, 1 hora de oração, 2 horas de oração, mas não para nem um segundo para escutar ele. Então fique em silêncio, né? Naquele momento da tua oração também, para ouvi-lo. Verso 13, ele diz assim, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Ele vai te guiar, ele vai te dirigir a toda a verdade. Hoje, o que nós vemos nessa terra é um espírito de mentira, fake, não sei das quantas lá, fake news, um monte de mentira é o que o inimigo tem usado hoje, né? E uma das coisas que você já ouviu essa frase? Uma mentira falada várias vezes se torna uma verdade. Quem já ouviu isso aqui? Sabe de quem é a frase? Quase. Isso. Joseph Goebbels. Foi o conselheiro de Adolf Hitler, o cara que trabalhava com a propaganda, jogando propaganda. Ele era do partido nazista do Hitler. Ele que proferiu essa frase. E ele que agia assim na nação alemã. Sabe, queridos? Essas coisas que hoje a gente tem visto são mentiras que se tornam verdades. Por isso que quando você entrega a sua vida para Deus, o Espírito Santo, ele é que vai te guiar a toda a verdade. Amém, queridos? É ele que vai te dizer se aquilo que você está vendo ali na sua frente é uma verdade ou é uma mentira. Porque talvez aquilo foi dito tantas vezes que você está acreditando numa mentira. E aquilo é uma mentira e você acha que é uma verdade. Então, o Espírito Santo tem que te guiar a toda a verdade. Você tem que confirmar aquilo ali. Não, o Espírito Santo, isso é uma verdade ou isso é uma mentira? Então, aí ele fala sobre justamente isso aqui. Que ele nos guia a toda a verdade. Outra coisa que ele faz é nos consolar. Verso 7, diz assim, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Consolador, a minha versão diz assim, o Conselheiro não virá. Sabe, Conselheiro e Consolador são pessoas diferentes. O Conselheiro é aquela pessoa que já tem experiência e pode te aconselhar com propriedade. Amém, queridos? Então, o Espírito Santo vai te dar o melhor conselho. Agora, eu te contei uma falha minha hoje aqui. Quantas falhas você já teve com o Espírito Santo? E ele te aconselhando, ele falando para você, acalme.
Se acalme, eu estou no controle da sua vida. Eu é que vou dirigir essa abençoada dessa Kombi aí para você. Eu é que vou fazer na sua vida. Agora, se você não aceita, sabe o que ele faz depois? Depois você chora, porque depois você errou. E depois talvez aquele teu erro te trouxe consequências. Você tem consequências na sua vida, que você talvez tenha que carregar por anos. E talvez até levar até ao seu túmulo as consequências do seu pecado. Da sua falha ali diante de Deus. Porque você não ouviu o conselheiro. Aí entra o consolador. Ele vai chorar com você. Aí o Espírito Santo ele diz assim, não, meu filho, eu sou teu consolador, pode chorar aqui agora. Agora você já errou mesmo, agora não tem o que fazer, agora vamos chorar junto aqui. Entende? Entende? Ele vai fazer isso na sua vida. Ele vai te aconselhar, mas ele também vai te consolar quando a gente precisa, porque nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós erramos. E nós precisamos então que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, nos abrace, nos console, nos ajude, né? Uma das coisas que nós vemos aqui Jesus falando, né? Ele, olha só no versículo 12, muitas vezes, se você não tem o Espírito Santo, você não consegue entender o que Ele tem para você muitas vezes. Ele tem coisas para nós, né? Se você pode ter o Espírito Santo, mas talvez você não tenha profunda intimidade com Ele, então Ele não consegue revelar coisas a você que você não tem ainda estrutura emocional para suportar algumas coisas. Olha o que Jesus falou assim no verso 12: tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Meu Deus, gente. Meu Deus. Sabe, eu vejo assim, tive já várias experiências com isso aqui no ministério. Coisas que falamos aqui do altar e pessoas vazaram dessa igreja. Diz assim, não, isso aí para mim não dá. É muito para mim, eu não aguento isso. Tem pessoas que elas recebem uma palavra que diz assim, não, né? Às vezes eu vejo assim, o povão às vezes fala assim, esse negócio de passar para crente aí não dá, é muito difícil. Passar para crente. Já ouviram isso? Não. Isso aí passar para crente não dá, não. Ih, tá louco isso aí, ó, seguir isso aí não dá. É porque eles acham assim, que você servir a Deus é você ter o cabelo comprido, saia comprida, língua comprida, também. Brinco e batom. Isso chama-se costume, meu irmão. Aqui nós cremos na doutrina de Jesus. A doutrina é essa que nós estamos ensinando para você hoje. Doutrina é isso. O que as pessoas, muitas vezes na ignorância, até talvez um sacerdote bem intencionado, acreditaram que doutrina era não raspar o sovaco e nem as pernas. E andar com o cabelo comprido e tal, e isso Deus iria... E aí depois virou uma casa de acusações e de julgamentos. Ao invés de uma casa do Espírito Santo. Então, queridos, entenda uma coisa. Que quando Jesus falou assim, tem coisas que vocês ainda não suportam. Muitas vezes a gente vai lá e dá uma palavra na escola de líder aqui da igreja. Gente, ali é mais embaixo o buraco, não é, Raquel? Hoje você viu, né, filha? Hoje ela deu aula lá. Então, por quê? Porque lá a gente vai ter que falar as coisas que estão na Bíblia, as coisas que... Porque, gente, quanto mais os líderes que estão lá, eles entendem que eles estão crescendo. Quanto maior é o degrau que você vai alcançando na sua fé, maior é o nível de renúncia. No reino de Deus é assim que funciona.
A gente aprendeu semana passada. Que aquele que quer ser o primeiro, ele terá que ser o quê? Escravo. Não é nem servo, é escravo. E o escravo não tem direito a nada. Então, quando Jesus falou assim, eu tenho algumas palavras que ainda vocês não podem suportar. Por quê? Porque os discípulos que estavam ali eram pessoas que ainda, eles tinham Jesus, mas não estavam cheios do Espírito Santo ainda. Eles precisavam receber o batismo de fogo na vida deles. João Batista falou assim, aí vem, está vindo aqui, aquele a quem eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. Entende? Porque ele estava ali só batizando nas águas as pessoas para arrependimento dos pecados. Mas Jesus, ele vem com batismo, com o Espírito Santo e com fogo na tua vida, para te ajudar nas tuas lutas, meu irmão. Sabe, não fique criando uma dependência mórbida, uma dependência no seu discipulador, tudo você corre para ele. Teu discipulador muitas vezes vai precisar da tua oração também, sabia? Sabe? Muitas vezes você, já falei para vocês, você tem uma chave dentro de você que vai ajudar até o teu discipulador, meu irmão. E é isso que a gente tem que entender, porque se eu tenho o batismo com o Espírito Santo e com fogo, Deus também fala comigo. Eu honro Ele como uma autoridade que está sobre minha vida. Mas eu entendo também que eu não posso criar essa dependência toda hora. Coisas que o Espírito Santo é que tem que me falar comigo. Então, ele diz assim, coisas que vocês ainda não suportam. Por quê? Porque ainda não tem maturidade, porque ainda não receberam a plenitude do Espírito Santo. Né? Uma das coisas maravilhosas que nós vemos é que Maria, ela gerou vida dentro dela, porque ela gerou o Salvador, e ela foi então gerada, ela gerou a vida do Salvador dentro dela. A vida foi gerada através do Espírito Santo. Então, o que eu aprendo com isso? Que o Espírito Santo gera a vida dentro de você. Ele gera a vida dentro da gente. As pessoas vão começar a olhar para você e vão dizer assim, poxa, o que você tem agora? O que aconteceu com você? Você está diferente. Você está com um brilho dentro de você. Na sua face mudou. Ou ela vai dizer assim, nossa, mas que cara, hein? O que aconteceu com você? Você está feio mesmo. Mas se ela fala isso, o que aconteceu com você? Você está diferente. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo se move em nós. Ele está dentro de nós. Assim como ele gerou vida dentro de Maria. E eu creio, gente, olha só. Jesus, ele não se alimentou do sangue de Maria. Isso foi algo que é mistério. Porque vocês sabem que o sangue de Maria era corrompido, assim como o meu e o teu. Porque nós nascemos nessa vida pecaminosa que Adão nos derrubou. E aí, Maria, ela gerou Jesus do Espírito Santo. Mas Jesus não poderia se alimentar de Maria. Amém, gente? Você crê nisso ou não? Isso você tem que acreditar, é sobrenatural. Porque a criança vai se alimentar do sangue da mãe. E como que Jesus, sendo um ente perfeito e santo, se alimentaria de uma mulher pecadora? Não poderia. Amém, gente? Isso é sobrenatural. Ninguém pode explicar. Médico nenhum vai conseguir. Aí, o que nós vemos aqui é que o Espírito Santo vai te inspirar e vai te ensinar, e vai colocar palavras na tua boca. Olha o que diz em Marcos, capítulo 13. Marcos 13, verso 11. Marcos 13, 11. Vamos ver o que diz aqui. Marcos 13, 11. Abra sua Bíblia lá.
Marcos 13:11, diz assim: sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo vai te usar. Você já teve uma experiência assim, de você chegar no meio de amigos, ou na tua célula, e você começar a falar coisas que você diz assim: nossa, mas quanta coisa linda que eu estou falando aqui. E aí você começa a se encher assim e tal, né? E começa a estufar o peitinho de pombo. Ou então você é um balão que vai inflando, né? E você acha que é você. Aí o Espírito Santo pega e ele é, sabe o quê? Ela é aquela agulha. Ele faz assim, tchim, e murcha você. Porque tudo isso que você fala, muitas vezes, não é você falando, é o Espírito Santo falando através de você. Amém? E isso não vem de vós, isso é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Entende? Então, a gente muitas vezes se acha e tal. Hoje de manhã eu estava lá em Campina, né? E aí o John veio falar comigo. Um dia eu deixei ele dar a palavra lá. Ele, nossa, pastor, eu falei tanta coisa lá e eu achei que eu estava voando lá, né? Ele falou assim: agora eu sei que tudo que eu falei era o Espírito Santo me usando. E é isso que ele vai fazer. Ele vai te usar no momento certo, na hora certa. Basta você ter intimidade e conexão com ele. Amém, queridos? E aí, ele te ajuda então nas tuas fraquezas. Romanos 8:26. Pois o Espírito Santo nos ajudará nas nossas fraquezas. Porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo ora por nós com gemidos inexprimíveis. É isso mesmo? Ele ora por nós, ele intercede por nós. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Sabe aquela fraqueza que você tem? Sabe qual é a tua fraqueza? Você sabe. E sabe quem sabe mais da tua fraqueza? É o inimigo. Ele sabe e ele faz aquela fraqueza um pecado personalizado para você. Ele coloca o seu nome e ele diz assim: esse aqui é teu. E ele sempre vai procurar te derrubar naquele pecado. Então, por que é que você tem que pedir para o Espírito Santo? Por que é que você tem que ser uma pessoa que tem que ser batizado com o Espírito Santo? Porque quando você ora em línguas, a Bíblia diz que o teu espírito ora bem. Quando você ora em línguas, ele intercede por você com gemidos inexprimíveis que você não sabe. E quando você ora em línguas, então ele começa a te ajudar naquela fraqueza que você tem. Amém, meu irmão? Isso é um mistério. Eu aprendi isso faz pouco tempo, tem uns 4 anos. E eu já tenho 26 anos de fé. E hoje eu fico às vezes 1 hora orando em línguas. Por quê? Porque o Espírito Santo me ajuda naquela minha fraqueza. Porque eu tenho uma fraqueza. Você tem a sua fraqueza. E muitas vezes você tem pedido ajuda ao seu discipulador, tem confessado aqui, e volta e meia você cai naquilo de novo, e cai naquilo de novo, e cai naquilo de novo, porque é uma fraqueza. Então, sabe quem que tem que te ajudar nessa fraqueza? Tudo bem, tem um homem de Deus orando por você, tem um pastor orando por você, mas principalmente tem aquele que se move dentro de você, que quer orar por você, que quer interceder por você, com gemidos inexprimíveis, para te ajudar nessa fraqueza, e você vai vencer essa fraqueza, em nome do Senhor Jesus. Amém, gente? Amém? E aí, aprenda a ouvir o Espírito Santo. Eu comecei com essa palavra hoje aqui, porque ela foi uma burdoada na minha cabeça, gente. Estou tonto até agora. Entende?
Aprenda a ouvir o Espírito Santo. Olha só, eu vou contar a experiência que eu falei para vocês aqui na sexta-feira, lembra? Que eu falei? Estava esperando? Mas vamos ler o versículo aqui primeiro. Olha só, versículo 13. Então, lá para João, vamos lá para João de novo. Por isso deixa sempre marcadinho ali, né? Diz assim: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. E lhes anunciará o que está por vir. A vinda de Jesus não é uma utopia, meu irmão, é uma realidade. Jesus voltará para buscar a sua igreja. Então, ele fala assim, que ele apenas falará o que ouvir. Então, você tem ouvido o Espírito Santo também? Como você tem ouvido ele? Ou você tem feito, tomado atitudes pela carne? É a sua carne que manda em você. Sua carne é corrompida, meu irmão e minha irmã. A sua carne vai fazer você sair do caminho. A sua carne vai fazer você discutir, brigar, se exaltar. Sua carne vai fazer você se desesperar. Sua carne vai fazer você sair da presença de Deus. A sua carne tentará fazer isso a todo momento. A sua alma, então, te achatará. A tua alma te achatará, vai fazer você desanimar. A tua alma vai ficar abatida. Você já ouviu versículos da Bíblia dizendo assim: oh meu Deus, a minha alma está abatida. Então o Salmo 51 fala sobre isso, a minha alma está abatida. O rei Davi está ali falando. Por quê? Porque o pecado faz a sua alma se abater. Mas o Espírito é que vivifica. O Espírito Santo é que te levanta, o Espírito Santo é que te coloca nas alturas, o Espírito Santo é que te renova a sua fé, é o Espírito Santo que levanta você a cada dia para você buscar o seu pão de cada dia, é o Espírito Santo que faz você ter intimidade com Deus, é o Espírito Santo que faz você ter fome de ler a palavra de Deus a cada dia, amém, irmãos? Se isso ainda não acontece contigo, é porque te falta o Espírito Santo. Te falta a plenitude dele. Você ser cheio do Espírito Santo. Porque a pessoa, ela não busca as coisas de Deus quando ela está cheia da carne dela. E aí, quero te contar a experiência. A experiência foi da mudança do prédio. Entenda uma coisa. Nós recebemos uma profecia. Agora você que gosta de profecia ou até de profetizar, cuidado. Porque nem toda profecia vem de Deus. E tem algumas profecias que vêm de Deus para orientar a gente a maneira correta que Ele quer fazer através da sua vida e intimidade com o Espírito Santo. Você não precisa de profecias para dirigir a sua vida, mas você pode ouvir aquela profecia e buscar mais intimidade com Deus para ver se aquilo é algo que Ele está te mostrando, para que você mude a rota daquela profecia, para chegar no ponto certo que Deus quer usar e te fazer chegar. Amém, gente? E foi o que aconteceu com a gente. Então, nós estávamos num café de pastores e um pastor começou, então, a profetizar na nossa vida. Um homem de Deus, ele é porto-riquenho, então não é daqui, não nos conhece. E é fácil profetizar: Deus vai te arrumar um marido, eu já sei que você está atrás de um esposo. É fácil. Agora, quando vem alguém de fora que não te conhece, não sabe nada da tua vida, tem que ser de Deus, né? Bom, aí ele, então, vem lá e fala para nós que nós mudaríamos e nós mudaríamos de novo. Ele falou várias coisas que já até passei para os líderes de célula, né, o vídeo, mas uma das coisas que ele falou, acho que nem sei se foi nesse a gente foi num outro café, ele estava lá e chamou os pastores titulares à frente, então deu uma palavra lá. E nessa vez ele falou assim, que ele viu nós mudando e mudando. Falei: Deus, meu Deus, mudar e mudar. Uma mudança já é difícil, agora pense duas. Pensa duas mudanças. E eu então fui para o altar e comecei a orar.
1 hora, 2 horas, 3 horas. O Nino orou 2 horas comigo, né, Nino? O cara não orava 1 minuto na vida dele. Foi subir um monte comigo, fiz ele orar 2 horas. Subindo, orando e descendo. Faltava fôlego, ele tinha que orar. Se você quer andar comigo, você vai ter que suportar essa carga. Vocês não se animaram muito. Agora vocês não se animaram nessa carga da oração. Não se animaram muito. Então, olha só. Aí o homem de Deus falou assim: eu vejo vocês mudando uma vez e mudando 2. Eu falei assim: não, Deus, só vai ter que fazer uma vez só. Você está entendendo? Se você aceitar aquilo, vai acontecer. Sabe o que aconteceu? Nós começamos a procurar um lugar, porque lá já não cabia mais. Os carros estavam na rua, incomodando a vizinhança. A gente sabe que a gente incomoda, porque tem um irmãozinho que coloca o carro na frente do estacionamento do outro, fica muito difícil. Bom, então, nós pegamos e fomos atrás e tal. Achamos, aí o seu Miguel falou para mim: pastor, lá onde era o correio, lá está alugando. Eu falei: então vamos lá. Fomos lá, olhamos o prédio, tudo novo, eles pintaram, bacana e tal. Falei: nossa, dá para pôr o altar ali, dá para fazer aqui, tinha reforma lá e tal. Falei: vamos lá, vamos. O valor ficou bom, né? Metade do valor daqui. Aí, né, na época não sabíamos desse valor aqui, mas falei: vamos então, vamos atrás da documentação e tal. Eu falei assim: mas Deus, o Senhor tem que me dizer se é esse lugar, porque senão, o Espírito Santo, eu não vou mudar e vou mudar de novo. Aí eu peguei e eles... Aí o senhor lá falou assim: não, a gente faz um contrato aqui bem simples e tal, pode ficar tranquilo, não tem problema nenhum. Né? A liderança da igreja acompanhou, a diretoria acompanhou. Né? Aí eles pediram um avalista com imóvel. Mas até então não tinha nada disso, não precisaria. Bom, e aí depois começou a entrar já uma advogada no meio deles lá. Tá. Eu peguei e falei assim: bom, então agora é a hora de Deus me responder, se Ele quer que a gente vá para lá ou não. E aí a gente começou a pedir para ele: a gente pode fazer aquilo? Não, aquilo não. Pode fazer aquilo ali? Não. Então eu já comecei a ver assim, que já estava... A gente ia entrar lá, e eles moravam no fundo lá, e eles iam começar a dizer assim: não, vocês estão quebrando ali, não é para quebrar. Aqui, se a gente fizer, eles são muito bênçãos, nunca tivemos esse problema. Bom, aí, então eu peguei e fiz uma proposta para ele. Eu falei assim: olha, a gente não vai, nós não vamos arrumar o avalista aí, fiador com o imóvel. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer melhor com vocês. Nós vamos no cartório, vamos deixar penhorado a nossa Kombi aqui, que vale, porque o avalista tinha que deixar lá o valor de 3 aluguéis, uma coisa assim, né? Assim, nós vamos fazer melhor para você. Nós vamos deixar a Kombi nossa, que vale aí 25 mil reais, e vamos penhorar também o ônibus aí, que vale mais uns 20 e poucos mil reais aí. Daí, a advogada travou um negócio e falou: não. Se não for assim, aí a gente foi conversar com ele e tal. Ele: não sei o que e tal. Eu disse: então, está desfeito o negócio aqui. E já estava tudo certo. Estava tudo certo. Lembra? Quem lembra dessa parte aí? Eu até contei para alguns lá. Bom, e continuamos a orar. Já estava certo, o pessoal estava animado, tinha gente indo lá no lugar e tal. Nossa, aqui vai ser minha sala, ali é o outro já tomando posse das salas e tal. Né? Eu tomo posse dessa sala. Mas, né, murchou a bola. Né? Aí a Andressa, cadê a Andressa? Está lá atrás. A Andressa pegou, e um dia ela pegou e me chamou no WhatsApp lá: pastor, tem um prédio ali para alugar e tal. Eu falei assim: mas será, minha filha? E ela: pastor, está lá para alugar. Aí a gente começou a namorar aqui, namorar. E chegamos, claro que o aluguel é o dobro de lá, daquele lugar do correio. Né? Foi uma luta para conseguir algumas coisas e tal, mas nós mudamos uma só vez, porque o Espírito Santo estava nesse negócio.
E Deus tem nos honrado até hoje aqui. Amém, irmãos? Então, isso que é você depender do Espírito Santo. Você esperar. Hoje, lá não tinha estacionamento, também era outro problema, teria que deixar os carros na rua. Por mais que era uma rua sem tráfego, né? Mas aqui tem o estacionamento. Tem condições de amanhã depois a gente alugar aquele outro do lado para aumentar. Tudo isso, né? Tem as salas prontas. O altar já estava assim pronto, nós só chegamos aqui e conectamos o negócio e tocou. E ainda tem a ONG também que foi para lá, né? A gente conseguiu também, a empresa lá da Raquel, ela abençoa também o aluguel lá da ONG. Então, diminuiu um pouco o aluguel aqui para não ficar tão caro para a igreja pagar. Queridos, tudo isso foi na direção de Deus. Você veja que se a gente, lá não teria espaço para a ONG, a ONG teria que continuar no mesmo lugar. Não, aqui a ONG já veio para cá também. Então, tudo isso, o que eu aprendo com essa palavra de Jesus hoje, é que o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade.